Amém? Este é o segundo vídeo e nós queremos esclarecer melhor a você a interpretação e a tradução da Bíblia Sagrada. Sim, fazer você entender o que está para acontecer no futuro. No futuro. Nós estávamos falando que João Batista, ele foi o precursor do Messias. Antes do Messias se manifestar e começar o seu ministério, entra em ação aquele que tem o poder como Elias tinha. Um homem nazireu, um homem que não bebia vinho, suco de uva, não comia uva, não bebia bebidas fermentadas, cabelos e barbas compridos, era nazireu consagrado desde o nascimento, nunca se casou, vivia nos desertos, comia mel e gafanhotos, era o alimento dele. Um homem de comunhão, um homem de penitência, um santo homem de Deus. Jesus falou a respeito de João depois e disse que dos nascidos de mulher, nenhum profeta foi maior que João Batista. Só para você ter uma noção da santidade do precursor do Messias, João Batista. Ele era o Elias que estava por vir. Foi Jesus quem disse aos discípulos: mas fiquem em segredo, não falem disso ainda, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Por isso nós sabemos que ele era o Elias. Não o Elias que foi arrebatado e se encarnou em João. Isso não existe. É uma pregação espírita que Elias se encarnou em João Batista. Uma pregação falsa. Não, quando Deus diz, vou mandar o profeta Elias na frente do Messias. Vou mandar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não era o Elias que foi arrebatado, mas um homem como Elias. Naquela mesma austeridade e penitência, um homem muito consagrado a Deus, que nunca se casou e era um nazireu. Elias era um nazireu, um consagrado. E João Batista, desde o nascimento, foi cheio do Espírito Santo e ele precedeu o Messias. Preparou o povo, foi arrancando espinhos e matos, galhos de árvores e pedras do terreno, foi preparando, arou a terra, deixou pronta para que o Messias semeasse nela. Semeasse nela os filhos de Deus, os filhos do reino. Sim, foi o que aconteceu. Mas João Batista foi martirizado. O rei Herodes mandou-lhe cortar a cabeça e deu a cabeça de João numa bandeja à mulher que estava ele em adultério. Ele foi martirizado, ele foi morto por causa que foi corrigir o rei a respeito de adultério. Homem valente. Foi assim que ele glorificou a Deus com a sua morte, foi um mártir. Não será diferente com as duas testemunhas. Vão chegar na terra dois homens, como diz no Apocalipse, o capítulo 11. Vão chegar na terra dois homens, dois profetas poderosos, como Moisés, como Elias. E eles, no tempo do imperador, do último imperador da face da terra, o anticristo, aquele que está para chegar, o falso profeta e o anticristo, poder político e religioso, que vai dominar as nações. Sim, com braço de ferro. Sim, garras e unhas e dentes de ferro. Vai pisar, destruir, esmagar as nações. Será tempo de tribulação e perseguição contra, principalmente, os discípulos de Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo. Porém, nesse tempo, que a Bíblia se refere a 1260 dias ou 42 meses, profetizado por Daniel, e também os outros profetas profetizaram a respeito do dia do Senhor e profetizaram a respeito dessa besta, do falso profeta, e da volta do Messias, a volta de Jesus Cristo. Os evangelhos também nos relatam a volta de Jesus Cristo. Como ele vai vir, quando ele vai chegar. Quando disserem a você, o Messias, Jesus Cristo, pode vir a qualquer momento. Não, ele não vai vir a qualquer momento. Existem indícios relacionados na Bíblia. Existem textos da Bíblia, versículos da Bíblia, que nos comprovam que essa chegada do Messias ainda não é tão iminente assim. Não pode chegar hoje, nem amanhã, nem semana que vem, a qualquer momento. É primeiro preciso que se manifeste a apostasia, como diz a palavra, o apóstolo Paulo pregava, a apostasia no meio do povo de Deus.
E também o que o apóstolo João, na ilha de Patmos, teve essa visão das duas testemunhas. É preciso que se manifeste antes essas duas testemunhas, dois profetas. Eles vão preceder a volta do Messias, a segunda vinda do Messias, como João Batista precedeu a primeira vinda de Jesus e seu ministério. Agora as duas testemunhas, como se fosse Elias e Moisés ou um João Batista, eles vão preceder a volta do Messias, mas será diferente do modo como foi com João Batista. João Batista pregava um batismo de penitência. Sim. E ele fazia isso no Rio Jordão, levou o povo à conversão para receber o Messias. E depois começaram a receber também o batismo no Espírito Santo. João dizia: eu vos batizo com água em sinal de penitência para a vossa conversão, mas virá outro que é maior que eu, já está no meio de vós. Ele vos batizará no Espírito Santo, no fogo, com poder. Essas duas testemunhas, meus irmãos e irmãs, a respeito delas está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 11, é exclusivo. Só está escrito no capítulo 11 do livro de Apocalipse. É nesse capítulo 11 que está escrito. O Apocalipse tem 22 capítulos. E nesse capítulo 11, um capítulo único que fala dessas duas testemunhas, desses dois homens, profetas de Deus, que vão aparecer na terra. Quando esses dois homens aparecerem na terra, eles não apareceram ainda, não vieram, vou dizer porque há detalhes aqui no capítulo 11 a respeito disso, e por que esses dois profetas ainda não vieram, e por que eles vão vir, qual será o sinal de que eles vão vir, como vamos saber? Você vai entender nesta pregação que estou fazendo. Nesta pregação vou explicar alguns detalhes para você a respeito da chegada desses dois profetas, que está escrito no capítulo 11. Amados, vamos para o terceiro vídeo, a fim de explicar e esclarecer melhor para você o que vai acontecer. Quando Jesus realmente vai voltar? Qual será o sinal da sua chegada? Amém? Vamos para o terceiro vídeo.